Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de números complexos, estamos agora na aula 16, é a última parte, divisão na forma trigonométrica, parte 2. Faremos mais 3 exercícios de fixação. Então vamos para o exercício número 4 na continuidade. Z1 é 16 nonos, que multiplica cosseno de 330 mais I seno de 330. Z2, 2 terços, que multiplica cosseno de 30 mais I seno de 30. Quero calcular Z1 por Z2. Então, Z1 por Z2, vamos dividir 16 nonos por 2 terços. Vamos então colocar aqui, 16 nonos dividido por 2 terços é o mesmo que multiplicar pelo inverso de 2 terços. Então, vamos multiplicar por 3 meios. E aí a gente pode simplificar. Por 3 dá 1, por 3 dá 3. 16 por 2 dá 8, 2 por 2 dá 1. E de fato o resultado é 8 terços. Portanto, já tem aqui o módulo 8 terços vezes. Se eu estou fazendo a divisão, eu vou subtrair os argumentos. 330 menos 30, 300 graus, mais I seno de 300 graus. Essa já é a nossa resposta final na forma trigonométrica. Então, temos essa resposta na forma trigonométrica. Podemos também transformar para a forma algébrica. Z1 por Z2, 8 terços, vezes. Agora, muito cuidado nesse argumento 300, que aí ele vai estar quase chegando aqui, dá uma volta, mas ele ainda está mais próximo do 270 do que do 360. Então aqui, 300 graus. O cosseno vai ser exatamente meio. Ou senão eu faço a redução ao primeiro quadrante. 360 menos 300 dá 60 graus. Então é o mesmo que o cosseno de 60. Meio. Agora, o seno vai ser o mesmo que o seno de 60, porém com sinal trocado. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Vamos substituir. Cosseno de 300, meio. E faltou o seno de 300. E ele vai ser negativo, menos raiz de 3 sobre 2. Vou fazer aqui então a troca por um colchete para ficar mais coerente. A nossa multiplicação agora será a distributiva. Notem que 8 pode simplificar com o 2, porque 8 terços vezes meio. O 2 corta com o 8, vai dar 4. Então vai ficar 4 terços. 8 terços vezes menos raiz de 3 sobre 2 vai dar negativo. O 8 novamente simplificando com 2, fica 4 terços raiz de 3. 4 terços raiz, perdão, 4 terços, isso mesmo, raiz de 3, repetindo. 8 simplificado com 2 dá 4, 4 terços, raiz de 3 vezes I, sinal negativo. Aí o resultado na forma algébrica. Se eu quiser transformar, né, na expressão aqui geométrica, né, ou seja, na forma geométrica, no plano Argand-Gauss, 4 terços é um pouquinho mais do que 1, está aqui. E menos 4 terços raiz de 3, negativo, é um pouco maior. Vamos colocar razoavelmente aqui. E esse será Z1 por Z2. Ok? Muito bem. Vamos para o exercício número 5. Z1 igual a 2, que multiplica cosseno de 2π sobre 3 mais I seno de 2π sobre 3. Z2, 4 vezes cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. Então, os ângulos estão em radiano, não tem problema.
a gente vai dividir Z1 por Z2, pegando então a divisão dos módulos, 2 dividido por 4, que a gente simplificando vai dar meio, 2/4 é exatamente meio, simplificando. E agora para os argumentos, eu vou subtrair 2π sobre 3 de π sobre 6. Veja que a ideia que eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, para evitar tirar o mínimo múltiplo comum. Então, esse argumento 2π sobre 3 é exatamente 4π sobre 6. Simplificando, eu volto em 2π sobre 3. Como eu vou subtrair esses argumentos, aqui eu tenho 1π sobre 6. Então, 4π sobre 6 menos 1π sobre 6 vai ser 3π sobre 6. De novo, 4π sobre 6, que é 2π sobre 3. E eu vou subtrair por π sobre 6, que é 1π sobre 6. Então, 4π menos 1π, 3π sobre 6, que simplificando dá π sobre 2. Na verdade, dá 90 graus. Se eu transformar em graus, dá na mesma. π dividido por 3 é 180 por 3, 60. 60 vezes 2, 120. π sobre 6 é 30 graus, 120 menos 30 graus, 90 graus. E aí, nós podemos colocar até π sobre 2 ou 90 graus. Dá na mesma. Como as nossas formas estão com os argumentos em radiano, vamos deixar aqui em radiano. E esse será o resultado na forma trigonométrica. Muito bem. Vamos finalizar encontrando essa divisão na forma algébrica. Então, meio que multiplica. Cosseno de π sobre 2. π sobre 2 é 90 graus, está aqui. π sobre 2, o cosseno, projetando no eixo dos cossenos, é 0. E seno de π sobre 2, a gente já fez em outras ocasiões, já está no próprio eixo do seno e vale 1. Então, 1 vezes i é i. Ou seja, meio vezes i. 0 mais meio vezes i. Portanto, essa é a forma algébrica. Utilizando o plano de Argand-Gauss para representar essa divisão, 0 para eixo real, meio vezes i para o eixo imaginário. Então, aqui temos Z1 por Z2. Ali está o afixo. Se eu quiser de forma vetorial, eu traço um vetor aqui para cima, começando da origem até o afixo. E se eu quiser também o argumento, veja, o argumento é o ângulo que vai do eixo positivo real até o módulo. Então, o ângulo é 90 graus. Está aqui, π sobre 2. Tranquilo? O último exercício, número 6, Z1, 2/3 que multiplica cosseno de 2π mais i seno de 2π, e Z2, 4 vezes cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Quero a divisão Z1 por Z2, vou fazer no rascunho ρ1 dividido pelo ρ2, então é 2/3 dividido por 4. É o mesmo que multiplicar pelo inverso de 4, que é 1/4. Posso simplificar o 2, por 2 é 1, por 2 é 2, então em cima deu 1, 2 vezes 3, 6. Então 2/3 dividido por 4 vai dar 1/6. Então já temos o módulo. Agora os argumentos. Vou subtrair os dois argumentos, 2π menos π sobre 3, já que estamos fazendo uma divisão. Então, 2π com o denominador igual a 3 é a mesma coisa que 6π sobre 3. Concordam? Porque 6 dividido por 3 é 2, então é 2π. E aí nós teremos que fazer a subtração 6π sobre 3 menos 1π sobre 3. 6π menos 1π, 5π sobre 3. E aí do seno o argumento
é o mesmo. Já temos a expressão, né, da divisão na forma trigonométrica. Já é um resultado possível. Para a forma algébrica, teremos 1/6 vezes. Quanto vale 5π sobre 3? Se π é 180, 180 dividido por 3, 60. 60 vezes 5, 300 graus. E a gente fez isso em exercícios anteriores. 300 graus está próximo do 270. O cosseno é meio. E o seno está quase chegando perto do -1. Menos raiz de 3 sobre 2. Então, substituindo aí os valores, cosseno de 300 graus, que é 5π sobre 3, cosseno é meio. E o seno de 300 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Como eu já coloquei o parêntese ali, vale a pena trocar pelo colchete. Aplicando a distributiva, a gente finaliza na forma algébrica Z1 por Z2. 1 vezes 1, 2 vezes 6, 12. Então, 1/12, mais com menos é menos, vai ter aqui com certeza o i. Meio vezes raiz de 3 sobre 2, o denominador vai dar 4, e o numerador raiz de 3. Raiz de 3 sobre 4 vezes i. Conferindo, eu estou fazendo 1/6 vezes raiz de 3 sobre 2. O 6 vezes 2 não é 2 vezes 2, é 6 vezes 2. Então, corrigimos a tempo. De novo, 1/12 e raiz de 3 negativo sobre 12. Esse, portanto, é o denominador correto. E aí a gente finaliza a nossa aula com a forma algébrica já consolidada. Forma trigonométrica e forma algébrica. Se a gente quiser a forma geométrica, vamos aqui no plano Argand-Gauss, e aí realmente, para finalizar aí o comportamento desse número complexo, 1/12 para a parte real, bem pequenininho aqui, 1/12, e a parte imaginária, menos raiz de 3 sobre 12 vezes i. Pergunto, será que o módulo desse número é maior que esse? Com certeza, porque raiz de 3 é maior do que 1. Então é negativo, mas o tamanho um pouquinho maior. Raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 12. Vou colocar esse 1 sobre 12 na parte superior, para a gente ter aqui o espaço para colocar o afixo. Então, a parte real, 1 sobre 12. Está aqui o afixo, está aqui o módulo. Professor, como que eu olho o argumento aí nesse caso? O argumento é 300 graus. Ele vem daqui até chegar no módulo. Esse ângulo é 300 graus ou 5π sobre 3 radiano. Perfeito? Com isso a gente finaliza a divisão de números complexos na forma trigonométrica. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.